Jornal das Vertentes, boa noite. Boa noite. Principais destaques de hoje. Polícia apreende 40 quilos de maconha num carro na BR-354, no sul de Minas Gerais. Polícia Rodoviária Estadual de Lavras apreendeu 40 quilos de maconha na tarde desta terça-feira, dia 17, na BR-354. A droga estava em um carro que passava pelo trecho entre Cana Verde e Perdões. Segundo a polícia, o motorista do veículo, de 24 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Ele já tinha passagem pela polícia por tentativa de homicídio. Ainda segundo a polícia, o suspeito recebeu a droga em Campo Belo e iria enterrar em uma área da zona rural entre Cana Verde e Perdões. A droga apreendida foi levada à delegacia, mais apreensão. Também teve apreensão de maconha em Alfenas. 17 tabletes das drogas estavam enterradas em um cafezal no bairro Santa Clara e foram encontradas na tarde desta terça-feira. A Polícia Civil agora investiga para encontrar os donos da droga. Imagens mostram comerciante sendo baleado em assalto em Ibiraci, em Minas Gerais. Confiram as imagens impressionantes. Ministros Fernando Coelho Filho e Raul Jugman são exonerados. O Diário Oficial da União, desta quarta-feira, dia 18, traz a exoneração de 2 ministros do presidente Michel Temer: Fernando Coelho Filho, de Minas e Energia, e Raul Jugman, da Defesa. Os decretos assinados por Temer não informam o motivo das exonerações, mas o governo tem adotado a estratégia de licenciar ministros para ganhar mais apoio em votações importantes no Congresso. Os dois têm mandato de deputado federal. No caso de Jugman, ele tem sido exonerado com frequência, retornando ao cargo logo depois para cumprir exigências regimentais relacionadas ao seu mandato parlamentar, cuja vaga é de suplente. Delgado diz ter assinaturas suficientes para destituir líder do PSB na Câmara. O deputado Júlio Delgado, do PSB Minas Gerais, acusou na manhã desta quarta-feira, dia 18, a ala governista do PSB de estar manobrando para manter a líder Tereza Cristina no cargo. Delgado explicou que o grupo oposicionista do partido já tem assinaturas suficientes para destituir a líder nesta quarta. Segundo o deputado, a exoneração dos ministros Fernando Coelho Filho, Minas e Energia, e Raul Jugman, da Defesa, ajudou a tirar da bancada 2 parlamentares do PSB que estavam no exercício do mandato: Severino Ninho e Creuza Pereira, do PSB. Ninho e Creuza, que são suplentes, integram a lista dos 19 deputados do PSB que assinaram o pedido de destituição da líder. A bancada do PSB na Câmara é formada por 37 parlamentares. Oficialmente, Fernando Coelho e Raul Jugman retomaram o mandato parlamentar para garantir a apresentação de emendas individuais ao orçamento de 2018. O retorno dos ministros ainda não foi formalizado na Câmara. Delgado disse que pretende protocolar no período da manhã, na Secretaria-Geral da Mesa Diretora, a lista pedindo a saída de Tereza da liderança, antes que os ministros reassumam o mandato. Se eles assumirem a função antes do protocolo da lista, as assinaturas de Ninho e Creuza serão desconsideradas. O PSB vive uma crise interna por causa do racha na bancada, dividida entre o grupo pró-Michel Temer e o grupo de oposição ao governo. Essa divisão fica mais evidente na Comissão de Constituição da Justiça, o CCJ, onde o partido tem 4 vagas. No colegiado, 2 votam a favor do arquivamento da denúncia e outros 2 pela admissibilidade do partido da Procuradoria-Geral da República. A direção do partido fechou questão a favor da denúncia, mas só Delgado e Tadeu Alencar seguirão a determinação partidária.
Se Tereza for destituída, Delgado trabalha para assumir a vaga. A ideia é tirar do CCJ os deputados Danilo Forte, do PSB do Ceará, e Fábio Garcia, do PSB do Mato Grosso, os governistas que são titulares na comissão. Tereza, Danilo, Fábio e o ministro enfrentam um processo de expulsão do partido. A saída forçada dos filiados só não se concretizou na segunda-feira, dia 16, porque o Tribunal da Justiça do Distrito Federal manteve uma liminar proibindo o PSB de expulsá-los. Policiais legislativos entram em confronto com índios barrados na Câmara. Policiais legislativos entraram em confronto com indígenas que tentavam entrar na Câmara dos Deputados no final da manhã desta quarta-feira, dia 18. Após não conseguir participar da audiência pública sobre a produção agrícola indígena, um grupo de índios tentou quebrar a porta de vidro de uma das entradas da casa com lanças de madeira, pedras e outros objetos. A polícia reagiu com bombas de efeito moral e gás-pimenta. Em certo momento, um policial chegou a jogar spray de pimenta em direção a uma criança. Após o movimento ser dispersado, os indígenas seguiram para o estacionamento da Câmara, onde pelo menos 3 carros foram quebrados. Em razão do incidente, 2 entradas da Câmara foram bloqueadas. Os policiais alegaram que houve uma tentativa de invasão. Um tiroteio em massa em um estacionamento no estado de Maryland deixou várias pessoas feridas, informou o escritório do xerife do condado de Hartford em uma publicação no Twitter nesta quarta-feira. Podemos confirmar, estamos na cena de um tiroteio no Emerton Business Park. As informações são de muitos feridos, relatou o escritório do delegado no Twitter. PSOL avalia Boulos para a presidência. O líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST, Guilherme Boulos, sem partido, entrou na mira do PSOL para disputar a presidência da República nas eleições do próximo ano. Após o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, declinar da possibilidade de disputar o Palácio do Planalto, lideranças do partido que evitavam falar abertamente o nome de Boulos, por respeito ao parlamentar, passaram a defender o líder do Sem Teto como representante da sigla na disputa de 2018. Depois de 3 meses de consultas e avaliações, Alencar anunciou anteontem que não vai disputar a presidência. Ele prefere se candidatar a senador pelo Rio de Janeiro. O PSOL vai fazer uma sinalização em direção a Boulos. Ele tem posições ideológicas e pragmáticas bastante próximas do partido. E agora devemos convidá-lo para uma reunião de direção, disse o deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo. Em entrevista na terça-feira, dia 17, à TV Estadão, Boulos evitou o assunto, mas não admitiu nem descartou a possibilidade de se candidatar pelo PSOL. Nesse momento, estou focado em ajudar e a organizar o processo de resistência ao desmonte do governo de Michel Temer em relação aos direitos sociais, fazendo mobilizações como, por exemplo, a ocupação de São Bernardo do Campo e também um debate mais amplo de projeto para o país, disse. Desde o fim de julho, Boulos tem se dedicado ao Vamos, uma plataforma inspirada no Podemos, da Espanha, e a Geringonça, de Portugal. O grupo reúne setores do PT, do PSOL e do PCdoB, além de militantes de organizações de esquerda não partidárias para a discussão de um programa para 2018. Líderes da esquerda, até mesmo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, viram na iniciativa uma tentativa de criar um caminho alternativo para a esquerda desgastada com as denúncias de corrupção envolvendo o PT e com a queda do presidente caçada Dilma Rousseff. Boulos, que é administrador declarado do Podemos espanhol, negou que o objetivo do Vamos seja eleitoral. No início de novembro, Vamos vai trazer ao Brasil a socióloga Marisa Matias, candidata derrotada à presidência de Portugal pelo Bloco de Esquerda. O sociólogo Boaventura de Souza Santos, entusiasta do Geringonça e secretário do movimento social do Podemos, Rafa Maioral. Anti-Bolsonaro. Críticas à provável candidatura do deputado Jair Bolsonaro ao PC do Rio de Janeiro à presidência, representantes de extrema-direita na corrida eleitoral ao próximo ano. Segundo Valente, é natural do candidato do PSOL polarizem Bolsonaro. De acordo com Valente, o objetivo do PSOL ao buscar Boulos é ampliar o alcance eleitoral do partido para outros setores de esquerda. Deverá fazer exigências caso ele aceite o convite.
A possibilidade de filiação dele é uma opção política e partidária e vai exigir compromissos de longo e médio prazos, disse. O PSOL não quer esperar a definição sobre a candidatura de Lula e deve cobrar de Boulos uma resposta até no máximo início de 2018, embora o parlamentar do PSOL digam que a maioria do partido apoia a filiação do líder do sem-teto. A pré-candidatura de Boulos já enfrenta resistência. Boulos atua no espectro do PT, não amplia para o PSOL e nos coloca em situação ambígua, disse o professor universitário Nilde Ouriques, que se apresentou como pré-candidato do PSOL para 2018. Incêndio destrói o Hospital Senhora Aparecida no município mineiro de Luz. Estamos aqui no Hospital Senhora Aparecida, onde aconteceu nesta madrugada um acidente ou algum crime, porque a gente ainda não sabe. Bom, o almoxerifado do hospital pegou fogo. Vamos entrar e ver o local e obter mais informações do acontecido. Olá, estamos aqui no Hospital de Luz e vamos conversar com o Máximo para ele falar para a gente o que realmente aconteceu com essa tragédia que aconteceu aqui à noite, né? Isso, por volta das 5 horas, o almoxerifado do hospital estava pegando fogo. A gente acionou, como a cidade não tem corpo de bombeiros, a gente acionou o caminhão da prefeitura, o caminhão-pipa, e a gente conseguiu controlar o fogo. Nosso prejuízo aproximado de R$300 mil, a gente perdeu medicamentos, perdemos equipamentos novos que estavam na caixa, fora as outras, a história da cidade, a história de Luz, que estava no arquivo, num arquivo morto que a gente chama, que foi toda perdida. Infelizmente essa tragédia aconteceu, a gente não sabe o motivo, a perícia civil está avaliando se foi um fogo natural ou se foi um processo criminoso. Por enquanto a gente não tem as respostas para essas perguntas. Muito obrigada. Não é nada. Tá bom? Vamos ver o que aconteceu aqui dentro. Olha lá. E o fogo tem fumaça até agora. Tá. E aí, como é que tá? Tudo bem? Tá jóia, né? Prefeitura de BH anuncia verba para o Hospital Sofia Feldman. O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, do PHS, se reuniu no fim da manhã desta quarta-feira, dia 18, com a diretoria do Hospital Maternidade Sofia Feldman, em Belo Horizonte, para discutir a situação financeira da instituição. Ele anunciou mais um adiantamento de R$1 milhão e que vai assumir o banco de leite com R$60 mil por mês. Representantes da Prefeitura de Belo Horizonte, do Estado, do Ministério Público Estadual e do Hospital Sofia Feldman se reuniram para discutir a crise financeira. Durante a reunião, a coordenadora geral de saúde das mulheres do Ministério da Saúde, Esther Vilela, afirmou que aguarda a visita de uma comissão formada pelo Executivo, Legislativo e representantes do hospital no Ministério de Saúde para tentar encontrar juntos soluções para resolver o problema enfrentado pela instituição. Nós fizemos o acordo de passar R$1 milhão à vista, mais 14 parcelas de R$250 mil e assumir o banco de leite de Sofia Feldman, que passa a ser de responsabilidade da Prefeitura e da Secretaria de Saúde, afirmou o prefeito após a reunião dessa quarta-feira. Sobre as parcelas de R$250 mil citadas por Calil, elas são referentes a um adiantamento do valor de R$5 milhões feito ao hospital em março deste ano, a quem vem sendo cobrado de forma parcelada. A parcela que estava fixada em R$500 mil passa a ser então de R$250 mil. Calil explicou ainda que o banco de leite contará com um convênio firmado entre o Sofia Feldman e os hospitais Risoleta Neves e Odilon Birnes, ajudando a doação de leite materno para 2 hospitais importantes também na cidade de Belo Horizonte. A crise financeira da instituição, que faz mais partes do Brasil pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, afeta o funcionamento da unidade de saúde desde o ano passado. De acordo com o diretor técnico do Hospital Sofia Feldman, o problema foi provocado principalmente pelo subfaturamento. Por mês, as contas apresentam um rombo de mais de R$2 milhões.
O salário dos funcionários de nível superior estava atrasado desde agosto, quando receberam só 40% desse pagamento. Os funcionários chegaram a se manifestar contra a falta de pagamento, mas afirmaram que os salários foram depositados nesta terça-feira, dia 17. 40 leitos para partos do UTI neonatal corriam o risco de ser fechados. Além disso, faltavam medicamentos e materiais para atendimento. As verbas para o Hospital Sofia Feldman são repassadas pelo governo federal, estadual e municipal. Todos eles informaram que os repasses estão em dia, mas segundo o diretor técnico do hospital, a crise foi provocada principalmente pelo subfinanciamento dos procedimentos médicos e que o déficit mensal é de R$1,200 mil. Filho do traficante Fernandinho Beiramar ganha liberdade do STJ. A determinação do ministro aponta que não foi demonstrado com fatos concretos constantes do processo a necessidade da custódia, se limitando a entender que persistiria o periculum libertatis, termo judiciário para quando a liberdade do acusado oferece risco, não constituindo data venia fundamentação suficiente para justificar a segregação provisória. Segundo informações do Extra, o filho de Beiramar é acusado de determinar o transporte de 150 quilos de cocaína do Paraguai para o Brasil. A pena dele é de 11 anos, 7 meses e 1 dia de reclusão, além do pagamento de 1.500 dias multa em regime inicial fechado, sem direito de apelar em liberdade. A defesa de Costa, o advogado Wellington Correia da Costa Júnior, alegou que inexiste fundamentação idônea capaz de restabelecer a custódia provisória e que o réu é primário, trabalhador, empresário do mundo da música, com residência fixa, possui família e, sobretudo, sempre que convocado, comparecerá a juízo a fim de acompanhar os trâmites processuais.